Então, meus amados, eu quero convidá-los a anotar o tema do nosso estudo bíblico dessa noite. Você também que está me assistindo aí pela internet, pode anotar aí no seu caderninho de estudos. Todos nós que estamos aqui vamos anotar. Eis aí. Nosso estudo hoje. O mito da Trindade e as aparentes contradições. Você que está me assistindo pela internet, se você ainda não conhece o nosso ministério, o nosso site, né, eu quero convidar você a acessar o nosso site www.abençoados.com www.abençoados.com abençoados, né? Sem cedilha. Você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. São mais de 300 mensagens em áudio, diversos vídeos como este que você está assistindo, com várias mensagens da graça, sem falar nos nossos textos também, que já perdi a conta da quantidade de textos que tem lá. Então acessa lá www.abençoados.com. O mito da Trindade e as aparentes contradições. Nosso versículo de abertura está em João, capítulo 10, verso 30. Vamos ler. Veja o que Jesus disse ali. Eu e o Pai somos um. Preciosa igreja, espíritos justos e aperfeiçoados como a única oferta, povo eleito, geração santa, predestinados em amor. O mito da Trindade e as aparentes contradições. Abençoados, nós já temos uma mensagem, né, que fala sobre Trindade. É uma mensagem bastante esclarecedora, né? E inclusive está no site. Se você está me assistindo aí pela internet, se é a primeira vez que você está me ouvindo, se você de repente nunca teve contato com a mensagem da graça ainda, então eu quero convidar você a se aprofundar mais. Após terminar de assistir este vídeo, vai no nosso site, abençoados.com, e ouça a mensagem, né? Derrubando o mito da Trindade Celestial. É a mensagem, se eu não me engano, número 30. Vai lá, está gratuito no nosso site. É só você entrar na seção de áudios, busca a mensagem número 30 que você pode ouvir ou baixar, depois que assistir aqui, né? Então, nessa mensagem, nesse estudo bíblico, né, de hoje, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto, falar um pouco desse mito da Trindade que foi criado pela Igreja Romana. Tá? A Trindade é uma invenção católica, ela não tem respaldo bíblico, não há fundamento bíblico real. Existem sim versículos isolados de seu contexto, né? Existem passagens mal interpretadas que a gente se propõe a interpretar de acordo com a visão do Evangelho de Jesus Cristo, a visão da graça de Deus, né? Então, nessa mensagem áudio, a gente já conseguiu assim, bastante informação boa sobre isso, mas essa é uma outra coisa. Se você quiser depois, ouve lá. Mas agora eu quero tratar com os irmãos dessa questão do mito da Trindade e apresentar para vocês algumas aparentes contradições e vamos tentar explicar essas contradições, né? Então, vamos começar apresentando um panorama do porquê que nós não cremos em Trindade. É um panorama, é uma visão panorâmica, né? Assim, bem rápida. Como eu falei, eu tenho que correr um pouquinho, né, para atender o horário do culto, né? E, enfim, não ficar um vídeo também muito longo, tá? Então eu quero apresentar um panorama, uma visão bem rápida de por que o nosso ministério não crê em Trindade. Não é só porque a Trindade tem origem católica. Não se trata de um preconceito. Ah, porque é católico, então vocês não aceitam. Não. A gente não aceita porque não há fundamento bíblico, como eu já disse. Tá? Primeiro ponto. Por que nós não cremos em Trindade? 2 Coríntios 3,17. Vamos entender as manifestações de Deus. 2 Coríntios 3,17. Vamos ler. Veja o que Paulo diz aqui. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vamos nos ater à primeira parte aqui. Ora, o Senhor é o... O Senhor é o Espírito. Deus é o Espírito. O Pai é o Espírito. Amém ou não amém? O Pai tinha uma proposta de redenção, um plano de redenção. E para que este plano de redenção fosse concretizado, Deus precisava de um corpo. Por quê? Porque Deus precisava derramar o seu sangue. Deus precisava, para cumprir a lei, né? Porque sem derramamento de sangue não haveria remissão, segundo a lei.
Então Deus precisava derramar o seu sangue, e para que Deus tivesse sangue, para que Deus interagisse com a humanidade, Deus precisava de um corpo. Só que Deus é espírito. Então, antes de Jesus de Nazaré, Deus era espírito apenas. Então, repito, chegou o momento do plano de redenção. Então, o que Deus fez? Deus veio habitar no ventre de uma mulher, Maria. E o texto histórico nos diz que Maria engravidou do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Espírito, que é o Senhor, é o próprio Deus, veio habitar no ventre de Maria. Então, esse Espírito, que é invisível, porque o Espírito é invisível, né? O Espírito não se vê, é invisível. Esse Espírito precisava de um corpo para habitar na terra e realizar a sua obra. Esse corpo recebeu um nome. Qual é o nome desse corpo? Jesus de Nazaré. Yehoshua, né? Yeshua, enfim. Então esse corpo que foi formado no ventre de Maria chama-se, na manifestação, Filho. Então, o Senhor é o Espírito veio habitar em um ventre materno, formou-se um corpo. A esse corpo deu-se o nome de Jesus de Nazaré. Era a manifestação de Deus como Filho. Ele se deu como Filho. Se você ler lá em Isaías, né, capítulo 9, falando do Emanuel, ele diz, né, um filho se nos deu. Ou seja, ele se deu como filho. Então esse Espírito, que foi o Criador, que criou todas as coisas, criou o homem, o universo, em um dado momento esse Espírito veio habitar no ventre materno. E aí aconteceu o que Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 3,16. Veja o que Paulo diz aqui. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Né? Tá claro ou não está claro? Existem algumas versões que aparecem assim, ó, aquele que se manifestou em carne. Aí, se você ler só esse versículo, pô, aquele, mas quem é aquele? Então você tem que ir no contexto, se a sua versão bíblica, você que está me assistindo aí pela internet, ou você que está aqui, se a sua versão bíblica aparece aquele, é só você ir no versículo anterior, o 15. Chegando no versículo 15, você vai encontrar de quem Paulo está falando. Paulo está falando de Deus. Tá? Então aqui, nessa versão, ela explica melhor quem é aquele, né? Porque, enfim, como eu já falei, algumas versões aparecem aquele que se manifestou. Aí, se a sua versão é aquele, vai no contexto que você vê quem é aquele. É Deus. Então o texto é claro. Deus se manifestou em carne. Foi o que eu acabei de falar. O Senhor é o Espírito. Antes não havia corpo, era o Espírito. Esse Espírito precisava de um corpo para poder redimir o seu povo, derramar o sangue. Então esse Espírito veio, habitou no ventre materno, formou um corpo. Deus se manifestou em carne. Jesus de Nazaré era o próprio Deus manifestado em carne. 2 de Coríntios 5,19, a parte A. Pois que Deus estava em Cristo. Aonde que o Espírito, o Senhor é o Espírito, olha que eu estou batendo bem nisso aí. Onde que esse Espírito, que era o Senhor, que era o próprio Deus, o Criador, estava? Em Cristo. Então Jesus de Nazaré estava aqui na terra e dentro daquele corpo habitava um Espírito de Deus. Era o próprio Deus ali dentro daquele corpo. Então, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém ou amém? Colossenses 1, 15 e 16. Espírito, como eu já falei, ele é invisível. Então, Jesus, quando Deus recebeu um corpo, ele se tornou a imagem daquele Espírito que era invisível. Percebe isso? Então, o Espírito era invisível, esse Espírito passou a ter uma imagem, um corpo. Então, Paulo diz que Jesus era a imagem, e é até hoje, a imagem do Deus invisível. Jesus de Nazaré era a imagem de Deus invisível, do Pai, né? E agora Jesus ressuscitado é a imagem do Pai. Porque, meu irmão, Jesus ainda tem um corpo. Fique você sabendo, especialmente você que me assiste aí pela internet, que Jesus não virou um espírito e subiu. Jesus habita em um corpo. Neste exato momento, Jesus está no paraíso habitando um corpo. Só que um corpo glorificado. Vocês entendem isso, abençoados? Então Jesus era a imagem de Deus. Ele não era um outro ser, uma outra pessoa, igual as pessoas que pregam a Trindade ensinam. Não era. É a imagem daquele Deus Criador. Colossenses 1, 15 e 16. Veja só. Aqui Paulo está se referindo a Cristo.
no contexto, né? O qual, Cristo, é imagem do Deus invisível. O Senhor é o Espírito. Espírito é invisível. Mas a partir do momento que Deus habitou em um corpo, esse Espírito passou a ter uma imagem. Quem é essa imagem? Jesus Cristo. Antes da cruz, Jesus de Nazaré. Depois da cruz, o Cristo ressuscitado. O primogênito de toda a criação. Porque nele, em Cristo, veja só, abençoados, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Agora veja o finalzinho. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O que Paulo acabou de dizer? Que Jesus é aquele Criador. Percebeu? Aqui ele está falando de Cristo, do Filho. Cristo é o Filho. A carne, Jesus de Nazaré, era o Filho. Cristo ressuscitado, o corpo é o Filho. Mas dentro está o Pai, que é o Espírito. Por isso eles são um só. Então note o que Paulo está dizendo. Tudo foi criado por Ele. Então quem é o Criador? Cristo. Percebe? Cristo é a imagem daquele Criador. É aquele Criador manifestado em um corpo. Está claro isso para vocês, abençoados? Agora vamos ver no texto histórico Jesus de Nazaré revelando a sua verdadeira identidade a Filipe. É um texto bem conhecido para nós aqui no ministério, né? João 14, 8 e 9. Aqui Jesus estava falando para Filipe, para os demais que estavam ali presentes, sobre o Pai. Teve uma hora que o Filipe pirou a cabeça. Quem é o Pai? Poxa, Jesus, você fica falando do Pai, mostra-nos o Pai. Ele ficou agoniado, né? Porque Jesus fala do Pai, mas quem é o Pai, cara? O pai que eles conheciam era Abraão. Abraão era conhecido como o pai, né? Então quem é esse pai que Jesus fala? Veja o que Jesus falou. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Como quem diz assim, poxa, você fica falando, mas não mostra? Mostra-nos e pronto. Olha o que Jesus respondeu. 9. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheceste, Filipe, né? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Tremendo isso aí, né? Como você está dizendo, vou mostrar o Pai? Você está diante dele. Eu sou o Pai encarnado. É como se estivesse dizendo isto, né? Em outras palavras, foi isso que Jesus falou. Eu sou o Pai encarnado. Eu sou o Espírito que criou todas as coisas. Agora habita em mim. Por isso Paulo falou, Deus estava em Cristo. E está até hoje. Estava porque em relação ao Nazareno, né? Mas ele está até hoje. O Pai é o Espírito, está no corpo até hoje. Mas repito, no corpo glorificado, não mais o corpo do Cristo de Nazaré. Amém? Então, está bem claro isso aí até agora, essa questão do Pai, do Filho. Por que eles são um? Está explicado? Aí você pergunta, mas apóstolo, e o Espírito Santo? Que é a Trindade, né? É Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma outra pessoa? Não, o Espírito Santo é uma outra manifestação. Como nós já vimos no começo, eu bati bastante nisso para você fixar, o Senhor é o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é a manifestação de Deus em nós. Então havia uma promessa de que o Espírito Santo habitaria no povo de Deus. E essa promessa já se cumpriu. Ou seja, Deus já se estendeu ao seu povo. Então você está aqui hoje porque você tem o Espírito de Deus. Só que o Espírito de Deus não é um outro ser que está em você. É o próprio Deus que se estendeu até você. E que habita em todos nós e nos torna um só nele. Percebe isso? Então, as pessoas dizem que o Espírito Santo é uma pombinha. A pombinha é um símbolo. O Espírito Santo não é pomba. O Espírito Santo é o Deus vivo. Que habita no corpo do Filho, que é Jesus Cristo. E que habita em nós também. Por isso que nós somos um com Ele. 1 Coríntios 3,16, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que Paulo pergunta aqui. Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Abençoados, sois santuário de quê? De Deus. Então, me diz uma coisa, o Espírito que está em nós é um outro ser inferior ao Pai? É isso? Ou o Senhor é o Espírito? O Senhor é o Espírito. O Pai é o Espírito. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Percebeu que o Espírito de Deus não é uma terceira pessoa da Trindade? Isso não existe.
Ele é o próprio Deus habitando em seus filhos. Então essa foi uma visão panorâmica. Por que nós não cremos em Trindade? Acho que eu dei versículos o suficiente, né? Mas nessa mensagem tem muito mais coisa que você pode ouvir. Agora então, abençoados, eu quero entrar com vocês em algumas aparentes contradições. Porque veja bem, se nós não cremos em Trindade, se a Trindade é uma falácia, como nós sabemos que é, por que existem alguns versículos que aparentemente dizem que a Trindade é real? É sobre eles que eu quero falar. Então vamos começar, primeiro exemplo, né? Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no plural. Plural indica mais de um. Plural pode ser 2, pode ser 3, como dizem os defensores da Trindade, mas também pode ser 4, pode ser 5, pode ser 1000. Plural. Façamos o homem à nossa imagem. Abençoados, para nós entendermos essa questão, e é bom que você fique bem atento, você que está me assistindo aí pela internet também, nós temos que entender algo muito importante. No hebraico, existe um expediente chamado de plural de majestade, ou plural de excelência, se você quiser anotar, plural de majestade. Eu já vou explicar o que é isso, tá? Veja bem, muitas vezes no Antigo Testamento, Deus era chamado de Elohim. Você já ouviu falar nisso? Elohim? Vamos ver aqui. Elohim. Muitas vezes, Deus era chamado de Elohim. Elohim é plural da palavra Eloá, que significa o elevado, ou acima, ou aquele que está acima, o forte, o mais forte. Entende isso aí? Então, Elohim é um plural. Eloá é singular. Deus, muitas vezes, era chamado no plural. Apenas no livro de Jó, me parece, que Deus aparece como Eloá. Que Deus aparece no singular. Mas, na grande maioria do Velho Testamento, Deus aparece como Elohim, que é plural. Apesar de ser plural, abençoados, Elohim era usado muitas vezes no sentido singular. Ou seja, note o que eu vou dizer. A palavra Elohim é plural, mas todo o raciocínio que envolvia a palavra Elohim está no singular. É isso que o povo não compreende. Então eu quero te dar um exemplo disso. Gênesis capítulo 1, verso 1. Primeiro versículo da Bíblia. Vou repetir. Elohim é um nome... não, é quase que um atributo, não chega a ser um nome próprio, né? Atribuído a Deus. Elohim. Plural de Eloá, que significa o elevado. Deus aparece muitas vezes como Elohim, no plural. Só que o raciocínio que envolve essa palavra está no singular. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou é o quê? Singular. No original, a palavra criou, no hebraico, é bara. É uma palavra que está no singular. Então, o raciocínio que envolve Elohim, Deus aqui no caso em português, né? Que envolve Elohim, está em que sentido? Plural ou singular? Singular. Elohim, o plural, criou. Ou seja, se fosse para haver uma concordância, no caso se fosse realmente mais de um Deus, deveria ser o quê? Criaram. No princípio criaram, mas não, no princípio criou. Então o raciocínio está no singular. Então, abençoados, como eu falei, vou repetir. Criou no original, bara, está no singular. Mas Deus está no plural. Note bem, na grande maioria dos casos do uso dessa palavra, o termo Elohim se refere ao Deus único de Israel. Abençoados, todo o raciocínio do Velho Testamento se baseia em um único Deus. Os judeus não acreditavam em trindade, em vários deuses, né? Sempre acreditaram, porque sempre existiu apenas um Deus. Então todo o raciocínio do Velho Testamento está baseado em Deus no singular. Porém, Deus é chamado no plural. Por quê? Eu vou chegar lá. Entenda. Somente a palavra atribuída a Deus está no plural. Mas todo o raciocínio do contexto
está no singular. É bom você frisar isso aí. Aí você pergunta, mas apóstolo, se o sentido está no singular, por que Deus está no plural? Por que Deus é tratado de Elohim e não de Eloá? É aí que eu quero responder sobre o plural majestático, né, ou de majestade. Alguns estudiosos do hebraico afirmam que a forma plural tem um sentido de plural de majestade. Esse plural de excelência ou de majestade aponta para a plenitude do poder de Deus. Ou seja, todo raciocínio está no singular, mas Deus está no plural. Por quê? Porque está apontando para o poder de Deus. É como se dissesse assim, olha, Deus é tão poderoso que ele não pode ser tratado como singular, mas como plural. Plural, no caso aí, não tem o sentido de quantidade, mas de qualidade. Percebe isso? Isso é tremendo, né? Quando você se aprofunda, lê um pouquinho mais, se esforça um pouquinho mais, você consegue aprender um pouco mais. É muito mais fácil as pessoas, façamos, a nossa imagem é trindade. É Deus, Filho, Espírito Santo estava na criação. Não é isso, o texto não fala disso. Quando você lê façamos, quando Deus se apresenta no plural, é justamente esse plural majestático. É um plural que denota majestade. É um plural de qualidade, não de quantidade. Então ele não aponta para mais de um Deus, mas aponta para um Deus super poderoso, infinitamente poderoso. Percebe isso? Está entendendo isso? Então quando você lê façamos, quando você lê Deus se apresentando como nós, significa a majestade de Deus, que é plural, que é maravilhosa, que é grandiosa. Não significa que são 2, 3, 4, 10, 20 deuses. Isso não existe. Então eu quero voltar com vocês em Gênesis 1, 26 e ler o contexto, para você comprovar que o contexto está no singular. Gênesis 1, 26, a parte A e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, nossa é plural, porque é um plural de majestade, é um plural que não denota quantidade, mas qualidade. Agora veja o contexto. Criou, não criaram. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Quantos deuses, ou quantos deuses você lê ali? Quantos você lê aqui? Um. Criou está no singular. Você está entendendo isso? Deus está no plural, é Elohim, é plural. Mas o contexto está no singular. Então aponta para um Deus que tem um caráter plural, maravilhoso, grandioso, tremendo, que não pode ser tratado como singular. Isso chama-se plural de majestade, ou plural de excelência. Eu quero mostrar para vocês alguns versículos, apenas a título de curiosidade. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Tremendo, né? É um Deus só, mas ele se apresenta como um de nós. É o plural de majestade. Gênesis 11, 7. Aqui fala da confusão de línguas, né? Veja o que Deus diz. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Plural, né? Para que não entenda um a língua do outro. Desçamos, plural. Só que se você lê no contexto, você vai ver que o texto fala, o Senhor confundiu. É só você ler o contexto, eu não vou ler por causa do tempo. Ou seja, o contexto mostra singular. Deus se apresenta no plural, mas o contexto fala de um único Deus que confundiu as línguas. Isaías 6, versículo 8. Depois disto ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem irá por nós? Mais uma vez, Deus se referindo no plural. Só que você vai no contexto de Isaías 6, no versículo 1, Isaías vê apenas um trono. Pode ler o versículo 1 aí. Isaías fala, eu vi um trono. Não são 3 tronos. Não tem 3 tronos no céu. Pai no meio, Filho à direita, pombinha à esquerda. Isaías viu um trono. Percebe? Aqui Deus se apresenta no plural. Mas quantos tronos há? Um trono. Ou seja, um Deus. Vocês compreenderam bem essa questão do plural? Então o plural, nesse sentido, façamos a nossa imagem. Algumas pessoas dizem que ali Deus estava falando com os anjos.
façamos, é como se Deus desse uma ordem para os anjos. Negativo, a criação pertence a Deus. Os anjos não têm participação na criação, porque Deus não pediu conselho para ninguém. Deus não precisa da ajuda de ninguém, meu irmão. Os anjos ajudaram o Senhor, façamos o homem. Não. Façamos é um Deus plural. Plural em sentido de qualidade, não de quantidade. Tá claro isso aí para vocês? Alguma dúvida? Então, nesse caso, abençoados, esse plural não indica trindade. Até porque, como eu já disse, plural pode ter mais de 3. 1000, 2000 também é plural. Então, se alguém diz que façamos significa trindade, eu digo, não, então para mim significa 1000 deuses. Não, mas não existe 1000 deuses, mas também não existe 3. A Bíblia sempre me apresentou um único Deus, que se manifestou de maneiras diferentes. É só isso. Isaías olhou e viu um trono, não viu 3 tronos. Tá claro isso aí, abençoados? Amém? Segundo ponto. Então o primeiro já foi, né? Façamos, já foi. O segundo é a destra ou a direita. Atos 7, 55 e 56. Aqui é o episódio de Estevão, né? Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E agora? E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, ou à destra de Deus. Quando você lê isso, qual é a figura que cria-se em sua mente? Há um Deus no meio e à direita está Jesus. É ou não é? É muito mais fácil você entender assim, né? Mas você tem que se aprofundar, ler, estudar um pouquinho para você aprender. O que o texto está falando? Quando você lê destra de Deus, o que significa isso? Está à destra. Que é isso? O que é destra? É uma destra literal? Destra vem do grego dexios. Ali, ó. Significa direita, literalmente. Só que essa palavra era muito mais usada, é comumente usada para se referir a um lugar de honra ou autoridade. Então, se você lê na Bíblia, estava Cristo à direita de Deus, significa que ele estava com toda a autoridade de Deus. Lembre-se, Isaías viu apenas um trono. Então, toda vez que você lê a destra de Deus, Paulo também fala isso. Isso é uma questão de tradução, tá, abençoados? É uma questão de tradução. O tradutor traduziu literalmente, a direita de Deus. Mas na verdade é um lugar de autoridade. É uma posição de autoridade. Então quando ele olhou e viu a glória de Deus e viu Jesus à destra, ele não viu um pai no meio e o filho do lado. Ele viu Jesus numa posição de destaque. Tá claro isso aí? Tá claro para você também, pessoal? Está me assistindo pela internet? Se não tiver qualquer dúvida, nos escreva. Tire suas dúvidas, tá? Acesse nosso site lá. Amém? Tá bem explicado isso aí, né? Terceiro ponto, então. Vamos pular. O horário já estourou, né? Vamos pular, então. Jesus orando ao Pai. Eu não vou ler o texto para nós ganharmos tempo. Mas todo mundo já viu textos históricos de Jesus orando ao Pai. Jesus se referindo ao Pai, falando com o Pai. Que mistério é esse? Lembre-se que Paulo falou, Deus se manifestou em carne. Deus estava em Cristo. O Senhor é o Espírito, ou seja, o Espírito estava em Cristo. Meus amados, é muito simples entender isso. Deus, quando se manifestou em carne, ele se tornou um ser humano. E como ser humano, ele tinha, assim como nós, quantas naturezas? 2. Carnal e espiritual. Quando Jesus de Nazaré se dirigia ao Pai, orava, falava, era a natureza humana se referindo à natureza divina. Aonde que Jesus ia buscar força para vencer tudo que ele tinha que vencer? No Espírito que estava dentro dele. Onde você busca força hoje para a tua vida? Não é no Espírito que está em você? Percebe isso? Não há mistério nenhum nisso. O Espírito era o Senhor, estava dentro daquele corpo. Era Deus manifestado em carne. A natureza humana de Cristo sentia dores, sentia angústia, sentia medo. Isso está claro no texto histórico. Jesus sentiu muito medo, pouco antes de morrer. Então a quem que ele ia apelar? Para quem que ele ia orar? Para quem? Para o Pai. Aonde estava o Pai? Dentro dele. Tem algum mistério nisso? Nenhum. O fato dele orar para o Pai, se referir ao Pai, ele não está se dividindo. Não significa que é uma trindade. Isso não existe, meu irmão.
É apenas a natureza humana orando para a natureza divina. Ponto. Para encerrar, então, é claro que existem outros textos, outras passagens, outras aparentes contradições, mas eu vou encerrar com essa aqui. É o apóstolo Paulo falando do Pai. Vamos ver isso? Efésios 1:3. Efésios 1:3, um versículo lindo, aliás, né, que nós amamos muito aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Quem recebe essa palavra? Bendito Deus e Pai. Se nós isolarmos do contexto, mais uma vez é questão de contexto, né? Se você isola esse versículo do contexto, parece que Paulo realmente está dividindo Deus de Jesus. Mas não se trata disso. Quando Paulo diz Pai, ele está se referindo ao Espírito que criou todas as coisas. Lembra um dos primeiros versículos que nós lemos? O Senhor é o Espírito. Então quando Paulo fala o Pai do Senhor Jesus Cristo, está se referindo ao Espírito Criador. Simplesmente isso. Só que Paulo nunca dividiu Jesus de Deus. Nós já lemos nesse vídeo que você está assistindo aí, nesse estudo nós já lemos versículos onde Paulo fala claramente que Jesus é o Criador. Ele não divide Jesus do Pai. Se você isola esse versículo, aí parece, está isolando, é trindade. Não, não é trindade. Ele está se referindo ao Criador, ao Espírito Criador, ao Pai de Jesus Cristo. Aquele Espírito que criou o corpo de Jesus Cristo. Só que Paulo nunca dividiu o Pai do Filho. Romanos 9:5. Vamos dar um exemplo. Veja só como Paulo se refere a Jesus. Aqui Paulo está falando dos judeus. De quem são os patriarcas? E de quem descende o Cristo segundo a carne? Porque Cristo veio de que linhagem? Judaica, né? Jesus era judeu. Então Paulo está dizendo, os patriarcas pertencem aos judeus, também a descendência do Cristo segundo a carne. Agora veja o que ele diz. O qual é, agora atualmente, sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo separou Jesus de Deus, Jesus do Pai? Nunca. Nem faria sentido isso aí, por tudo que nós já estudamos agora, por tudo que você já conhece da graça. Você sabe que não faz sentido separar o Pai do Filho. O primeiro versículo do estudo é este: eu e o Pai somos um. E eu encerro, abençoados, com chave de ouro, com um versículo que não tem como ser rebatido. Colossenses 2, versículo 9. E você vai ver que realmente Paulo nunca dividiu o Pai do Filho. Apesar de muitas vezes ele falar o Pai de Jesus Cristo, se referindo ao Espírito Criador. Mas ele nunca dividiu os dois. Não faz sentido dividir. Colossenses 2,9 nós encerramos. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente, ou seja, no corpo dele, o que habita lá? Toda a plenitude da divindade. Tem como separar? Não tem. Toda a plenitude, o total, a totalidade de Deus está em que corpo? De Cristo. Toda a plenitude de Deus está corporalmente em Cristo. Meu amado, Paulo nunca separou Jesus do Pai. Não faz sentido. Porque o Pai, que é o Espírito, habita em Jesus, que é o corpo. Ponto. E esse Espírito hoje se manifesta em nós e se chama Espírito Santo. Mas é o próprio Deus habitando em nós. Tá claro isso aí? Eu acho que eu alcancei o meu objetivo, né? Assim é.